Boa noite, graça e paz, que o Eterno abençoe sua vida mais e mais em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 21 diz bem assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. 23 diz assim: No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Hoje nós vamos falar da adoração que ultrapassa toda poluição. A adoração que ultrapassa toda poluição. Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra que acabou de ser lida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar a fazer, Senhor, em nossas vidas. Eu sei que a obra ainda não terminou. Precisamos ser lapidados, trabalhados, alinhados, aperfeiçoados no Senhor. E eu sei que o Senhor tem feito isso a cada dia por cada um de nós. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor está querendo formar exército de sacerdotes, exército de adoradores. E quando eu digo exército, eu não estou falando de quantidade, mas de corações verdadeiros e sinceros diante de ti. Ainda que seja um, para o Senhor é um exército de adorador. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. A adoração que ultrapassa toda poluição é o que nós vamos falar hoje. E como assim a adoração que ultrapassa a poluição? Porque antes de Jesus chegar a esta palavra para esta mulher, ele provoca um diálogo com ela. E diz assim, esse diálogo provocado por Jesus no versículo 3. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe daria água viva. Então, quando Jesus provoca este diálogo, pediria e ele lhe daria água viva, quer dizer que esta mulher não estava tomando de uma água boa. Disse a mulher, versículo 11, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó,
que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus provoca um diálogo com essa mulher. A palavra diz que era necessário. Essa mulher estava bebendo água poluída. E eu não estou falando de água como esta água. Eu estou falando de uma água espiritual. Essa mulher estava bebendo de água de cisterna, de água suja. Todos nós sabemos que cisterna são aqueles locais que pega água de chuva, água de telhado, água de calha, e eles acumulam aquela água, e aquela água é uma água suja, uma água poluída. Não é uma água limpa, não é uma água boa de se beber, mas é uma água poluída, e espiritualmente essa mulher estava bebendo água de cisterna. Porque o que Jesus provoca nesta mulher, com o diálogo que ele tem com ela, era tão somente para mostrar para essa mulher que a água que ela estava bebendo não era uma água boa, que ela estava tomando água poluída até aquele exato momento. Jesus provocou aquela mulher, provocou o entendimento dela, provocou a mente dela. E por que Jesus fez isso? Porque eu penso que estava havendo um clamor silencioso no coração daquela mulher. Havia dentro daquela mulher um desejo de conhecer a verdade, um desejo de ter contato com a verdade. Havia no coração daquela mulher, eu penso, um desejo de conhecer o que é adoração, de conhecer quem é o Criador dos céus e da terra, para prestar a Ele esta adoração. Por isso, Jesus teve que passar por Samaria, porque para Jesus a adoração é melhor e maior do que qualquer questão em jogo. Jesus não se preocupou que ele ia passar por Samaria. Jesus não se preocupou que alguém ia falar com ele porque parou em um poço onde as mulheres pegavam água. Jesus não se preocupou se alguém ia criticar ele porque estava conversando com a mulher. A adoração verdadeira daquela mulher para Jesus valia muito mais do que qualquer crítica, do que qualquer tipo de acusação que podiam lançar sobre a vida dele. Jesus sentiu em seu interior a necessidade de mostrar para aquela mulher que ela estava bebendo água de cisterna. Por isso ele diz para ela: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão adorar o Pai nem em Jerusalém, nem em Samaria, nem em esse monte, nem ali, nem aqui, nem acolá. Não! Já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mulher, muitos podem não ver, mas eu vejo o teu interior, eu contemplo o teu coração, eu conheço o desejo da tua alma, eu sei como está ardendo dentro de você conhecer o verdadeiro Deus. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Então, para Jesus, era necessário passar por Samaria, porque ele precisava despertar aquela mulher para uma vida na presença dele, uma vida de verdade, um entendimento de verdade, um entendimento de adoração verdadeira. Aquela mulher tinha, mas como ela estava bebendo água de poço não de cisterna, a poluição da água estava impedindo com que aquela mulher entendesse de verdade o que era adoração. Por isso a adoração ultrapassa a poluição. Quando aquela mulher entendeu o que era adoração,
toda a poluição que ela havia ingerido de água que estavam dando para ela beber, caiu por terra. Quando ela entendeu que ela estava diante do Cristo do Deus vivo, e esse Cristo explicou para ela todos os passos da adoração, ela disse: eis-me aqui, Senhor, eu vou te adorar. Não há mais nada que impeça que eu te adore de verdade. E o que acontece hoje é que tem muitos bebendo água de cisterna ainda hoje. Eita. Muitos bebendo água poluída. Aleluia. Muitos. Mas Jesus hoje está chamando você para beber água viva. Para fazer comigo e com você o que ele fez com aquela mulher. Olha, se você me pedir, eu tenho água viva para te dar. Ei, Aleluia. você está bebendo água de cisterna, mas eu tenho água viva para te dar. Ei, você está tomando água poluída, mas eu tenho água viva para te dar. Você pode até estar tomando água suja, mas eu, Jesus, o Cristo do Deus vivo, tenho água pura, água limpa para te dar. Aleluia. Pare de beber água poluída. Pare de beber água de cisterna. A água pura vem do Cristo, do Deus vivo. Aquele que foi à cruz, aquele que ressurgiu depois do terceiro dia. Ele tem água viva, ele tem água pura. E como ele despertou aquela mulher naquele dia no poço, hoje ele desperta a mim e a você. Pare de beber água de cisterna, porque Jesus tem água pura para mim e para você. Eis a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que toda e qualquer poluição na nossa vida caia por terra hoje, pelo poder que é no nome de Jesus. Que a água viva que vem do trono de Deus venha sobre a minha vida e sobre a tua vida, e que você seja limpo, que você seja limpa, que você seja purificado, que você seja purificada por esta água que desce do trono de Deus, que é a água que Jesus dá para mim e para você. Chegou a hora. Chegou a hora. Ele está procurando verdadeiros adoradores. Ele está procurando aquele que está com o coração sincero. Ele está procurando esses homens e essas mulheres, meninos e meninas, crianças, idosos, adolescentes, pré-adolescentes. É a você que ele está procurando. É a você. Os olhos dele estão procurando você. Talvez você se veja como essa mulher, indigna, impura. Mas há sinceridade no teu coração, a verdade nas tuas entranhas, e o Senhor está procurando por você para te ensinar o caminho certo, para te mostrar o caminho da adoração, para te mostrar o caminho verdadeiro que está em Cristo Jesus, o Filho que Ele enviou para me libertar e te libertar. Glória a Deus. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E que a mão do Altíssimo, através de Cristo Jesus, nos conduza a este lugar de purificação, de águas puras, de águas cristalinas, de águas vivas, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu casamento, no nome santo de Jesus. Vamos orar. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E se esta palavra chegou ao seu coração, compartilhe, alimente mais alguém com essa verdade, com a verdade que liberta. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra. Muito obrigada, porque o Senhor tem água viva e água pura, água cristalina para cada um de nós.
Que este dia, Senhor, seja o dia que a nossa sede será saciada pela água que desce do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida, no nome santo de Jesus. Amém, 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 e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém.